Olá, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui novamente, compartilhar a palavra de Deus e usufruirmos daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, por meio da sua bendita palavra, e termos essa oportunidade de crescermos juntos. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos sobre algo que sinto pertinente para o momento. E o tema é: estamos seguros, porque Deus não muda. Quero falar sobre isso. Lembro que no final do ano 2019 para o início de 2020, nós estávamos fazendo planos, todos nós, eu me incluo nisso, fazemos planos para que 2020 fosse um ano de mudanças. Eu gostaria de ver mudanças na minha vida, fiz alguns planejamentos, alguns propósitos. Eu pensei em mudanças do tipo ser um pai melhor, ser um cristão melhor, ler alguns livros, investir mais na vida de algumas pessoas. Eu desejei e orei por isso, e eu creio que muitos de vocês também fizeram planos de mudanças. Agora, uma coisa que nenhum de nós pensamos é que as mudanças que viriam em 2020 seriam tantas quantas as que nós estamos vivendo. As coisas mudaram. Já são 5 meses que passaram e nesse período muitas mudanças aconteceram. Agora estamos ainda esperando mudanças. E dessa vez agora mudanças nos noticiários, mudanças nos diagnósticos, esperamos por mudanças no cenário, esperamos no cenário mundial, esperamos ainda por mudanças. Mas eu quero falar para vocês que podemos esperar ainda outras mudanças, porque há uma coisa que nunca muda: o caráter de Deus. Chamamos isso de sua imutabilidade. E é sobre isso que, diante desse cenário atual, tenho sentido necessidade de estudar com os irmãos um atributo de Deus que nos assegura que podemos confiar, mesmo que tudo esteja mudando, existe um Deus que não muda e que tudo está de acordo com o seu plano perfeito para nós em 2020. Para conhecermos este plano perfeito, é necessário conhecermos o autor do plano. Podemos conhecê-lo estudando seus atributos. O que é atributo? Atributo são características, adjetivos, que podem ser percebidos em uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que compra e paga certo, nós chamamos essa pessoa de bom pagador. Uma pessoa que sempre fala a verdade, nós chamamos essa pessoa de uma pessoa verdadeira. Os adjetivos nos ajudam, então, a definir pessoas. Dizemos como elas são. Assim, os atributos de Deus, seus adjetivos, nos ajudam a entender um pouco mais sobre quem Deus é e como Ele age. Conhecer os atributos de Deus é conhecer o próprio Deus. Ao buscarmos o conhecimento de Deus, também é importante lembrarmos que só sabemos de Deus aquilo que Ele mesmo revelou a nós. Precisamos ter isso em mente. Deuteronômio 29 nos ajuda, quando disse assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Estas coisas, conforme Deuteronômio, reveladas a nós, as quais nos pertencem, ou seja, foram dadas por Deus a nós, elas são grandes demais e precisamos conhecê-la uma a uma. Por isso, segundo um escritor teólogo, Wayne Grudem, ele disse assim: quando falamos sobre o caráter de Deus, percebemos
que não podemos dizer ao mesmo tempo tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o caráter dele. Precisamos, de algum modo, decidir que aspecto do caráter de Deus discutiremos primeiro, depois o segundo, e assim por diante. Hoje, então, estudaremos um desses atributos, a imutabilidade de Deus. E aí eu quero convidá-los para nós lermos o texto que está no Salmo 102. Iremos ler do verso 25 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles permanecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tendo lido esse texto, eu quero convidá-los para nós orarmos ao Senhor, pedir a direção dele para esse nosso tempo. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, pela bendita oportunidade que nos concede de estudar mais um aspecto, ó Deus, da pessoa do nosso Deus e Pai. Que o Senhor nos dê graça, nos auxilie e nos ajude nesse tempo. Eu preciso do Senhor. Ajude meus irmãos a entender com clareza aquilo que o Senhor, Deus, está nos direcionando. Me ajude a também ser claro, ó Deus, naquilo que o Senhor tem comunicado comigo. Necessito da tua bondade e misericórdia e assim rogamos pelo favor do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler fala da eternidade de Deus, mas no versículo 27 temos mais uma informação agregada à eternidade de Deus, que é a sua imutabilidade. Olha como o texto diz: é sempre o mesmo. O que isso quer dizer? Que de eternidade a eternidade, Deus é sempre o mesmo, não muda. Ele não só é eterno, mas é também imutável. E quando pensamos em imutabilidade, a imutabilidade é dizer que Deus é absolutamente invariável. Ele é invariável. Deus é sempre e eternamente o mesmo. O apóstolo Tiago vai dizer isso em Tiago 1,17, quando ele diz assim: o Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação ou aparência de variação. Quando lemos Êxodo, o capítulo 3, o verso 14, quando o Senhor fala para Moisés, e Moisés pede para que Deus revelasse o nome dele a ele, Deus responde a Moisés assim: eu sou o que sou. Eu sou sempre o mesmo, era o que Deus está dizendo. Eu sou o que sou. Enquanto o ser humano está em constante mudanças, em um único dia nós mudamos várias vezes, o Senhor é sempre o mesmo. Em Malaquias 3 lemos: porque eu, o Senhor, não mudo. Uma pergunta que surge dentro da imutabilidade de Deus é como explicar, então, aqueles textos que revelam a aparente mudanças de Deus. Por exemplo, em Gênesis 6,6, nós lemos que arrependeu Deus de ter feito o homem na terra. Em Jonas 3,10, e diz: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Também nós vimos nas Escrituras quando é expressado que Deus arrependeu de ter colocado Saul como rei. Como explicar isso, se nós estamos falando de um Deus que não muda? Como explicar essa aparente mudança na ação de Deus? Quero fazer uso de uma citação do teólogo Winnie Gruden, quando ele disse assim, que estes exemplos de aparente mudanças nas Escrituras, estes exemplos devem ser entendidos como expressões verdadeiras das atitudes ou intenção presente de Deus diante da situação naquele momento.
Contudo, se a situação muda, a expressão da intenção divina também muda. O que Gruden está dizendo é que Deus expressou seu descontentamento diante do pecado da humanidade, e isso está em plena conformidade ao que ele mesmo já havia revelado sobre sua santidade e sobre o seu juízo. Nós podemos perceber isso em vários momentos nas Escrituras. Por exemplo, em Deuteronômio é dito que se o povo da aliança permanecessem fiéis ao Senhor, as bênçãos de Deus o alcançariam. Mas se o povo da aliança desobedecesse ao Senhor, aquele mesmo Deus que viriam com bênção, aquele mesmo Deus traria juízo. Então a mudança está na ação do povo, no comportamento do povo, e ao mudar exigem de Deus uma ação contrária àquilo que ele havia prometido. Um outro teólogo chamado Luiz Bencorf disse que quando encontramos a palavra arrependimento tratando-se de Deus, na realidade a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com ele. Por isso, irmãos, reconhecer que fomos nós que mudamos em relação a Deus e não Deus em relação a nós, nos ajudará a perceber o quanto é relevante e importante a imutabilidade de Deus para nossas vidas. E aí, diante disso, eu quero fazer algumas perguntas para tentarmos entender o objetivo da imutabilidade de Deus, como isso se aplica a nós. E a primeira pergunta que eu faço é: por que a imutabilidade de Deus é importante? O que isso implica para a minha vida, ter um Deus que não muda? Por que posso confiar na imutabilidade de Deus? E aí a resposta é: a imutabilidade de Deus nos garante que Ele será sempre misericordioso, bondoso, gracioso, justo e poderoso. A imutabilidade de Deus traz sobre mim esta segurança que eu posso contar com essas características de um Deus que não muda sempre na minha vida. E as Escrituras trazem isso, refrescando a nossa memória, quando lemos, por exemplo, Romanos 1:2, o apóstolo Paulo, falando do poder de Deus, ele diz assim: seu eterno poder. É um poder que ele faz uso e que estar com ele é parte dele eternamente. Quando nós lemos João 13:1, a Bíblia se referindo a Jesus, que tendo amado os seus discípulos, ele amou-os até o fim. Quando nós lemos Romanos 8, do verso 35 em diante, a Bíblia vai dizer que nada nos separará deste amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar deste amor de Deus. Jeremias 31:3 vai falar isso. Ou seja, o Salmo 136, sua misericórdia dura para sempre. Essa forma de um Deus que não muda me dá toda a segurança que eu posso contar com todos esses benefícios de um Deus que sempre terá para comigo essas ações bondosas, misericordiosas, amorosas, constantemente. Por causa da imutabilidade de Deus, posso descansar que estes atributos de Deus sempre estarão presentes por toda a história, toda a eternidade. Pois não é possível que Deus possa possuir atributos numa época e outro atributo em outra época da história. Ele nunca será melhor do que é agora. Ele sempre será o mesmo. Deus é sempre perfeito. Não há nada nele que possa ser melhorado. Sua veracidade é perfeita. Nele não há mentira alguma. Quando nós lemos o texto de Tito 1:2, a Bíblia diz que ele não pode mentir. Não há aumento em seu entendimento.
Ele é sempre igual, não é um Deus que está evoluindo no conhecimento das coisas. A Bíblia diz em Atos 15:18, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas coisas. Ele será eternamente o que é agora, pois Ele é agora o que sempre foi no passado. Ele sempre será igual o que sempre foi. Quem não conhece a imutabilidade de Deus pode cair na tentação de permitir pensamentos que consideram falhas em Deus. Por isso precisamos conhecer a imutabilidade de Deus. Crer neste atributo de Deus nos manterá em segurança, mesmo em dias difíceis. Estou seguro. Uma segunda pergunta, então, que faço é: como a imutabilidade de Deus pode nos manter seguros? Que segurança a imutabilidade de Deus traz para nós, os que creem nele? E aí eu quero fazer duas afirmações para nos ajudar a entender. Primeiro, seu propósito na criação não mudou. Tudo o que ele criou, inclusive o homem, foi para a sua própria glória, e isso não deixará de cumprir. Ele não muda, seu propósito não muda. Deus nos criou para a sua própria glória, para magnificar, revelar, exibir a sua grandeza. Ele nos fez para isso, e isso há de acontecer, porque Deus não muda. Toda a criação foi feita, planejada para isso, e isso há de continuar acontecendo. Quando o salmista fala no Salmo 19, ele diz que os céus manifestam a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:36, diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Isso não muda, continua acontecendo. Se estamos falando de um Deus imutável e que o seu propósito, então, não muda, podemos, então, com toda certeza, afirmar que nada mudou em sua santa palavra. A lei de Moisés, os profetas, o Novo Testamento estão falando a mesma coisa. De um Deus que não muda, que os teus preceitos também não mudaram. E que aquilo que ele planejou é aquilo que deve acontecer, é aquilo que vai acontecer, porque ele é um Deus que não muda. Isso traz para a minha vida, para a sua vida, algumas implicações a isso, que ao mesmo tempo também produz segurança. Quando eu penso em um Deus que não muda e que os teus decretos continuam os mesmos, que a tua lei não muda, eu devo entender, então, que aquilo que ele estabeleceu para a minha vida, para a minha família, deve permanecer como ele ordenou. Mesmo que a sociedade esteja em constante mudança, aquilo que Deus ordenou não muda. Exemplos práticos disso, eu poderia dizer que mesmo que a sociedade está estabelecendo novos preceitos de famílias, mas o que permanece na vida do Filho de Deus é aquilo que Deus estabeleceu. Se a sociedade está criando novos métodos de criação de filhos, na vida do Filho de Deus, que serve a um Deus imutável, o que permanece é aquilo que os teus preceitos nos ensinam. Ainda que a sociedade estão vivendo de maneira contrária à palavra de Deus, aos filhos de Deus, os preceitos que permanecem é o que está na palavra de Deus. Pecado continua sendo pecado. Filhos que devem honrar seus pais, porque isso é agradável, isso honra a Deus e isso te trará segurança. Marido, ame as suas esposas, sejam fiéis à mulher da tua mocidade, porque foi isso que os preceitos de um Deus imutável estabelecem.
O divórcio continua sendo a abominação a Deus, porque o Senhor que não muda foi quem estabeleceu isso. Pode a sociedade mudar, pode as coisas estarem mudando, mas o Senhor é imutável e os teus preceitos permanecem o mesmo. De geração a geração, Ele é sempre o mesmo. E a palavra de Deus nos ensina que os propósitos desse Deus imutável são propósitos permanentes. O que foi pecado, continua sendo pecado, sempre será uma ofensa à santidade dele e sempre trará juízo sobre os que a praticam. Se não, agora, mas certamente no futuro terá. O apóstolo Pedro, ao escrever, ele diz: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O próprio Senhor, em Mateus 5,18, diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só tio, até que tudo seja cumprido. Que segurança a imutabilidade de Deus traz para nós, os que creem? Primeiro, seu propósito na criação não mudou. Segundo, a sua promessa de salvação não mudou. Ele salvará seu povo. Ele prometeu. Ele quem estabeleceu. E a Bíblia diz que isso não muda. O profeta Isaías 43, do verso 6 a 7, diz assim: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que criei para a minha glória. Mesmo que a sociedade que vivemos estejam rebeldes, não querem ouvir a voz de Deus, mas saibam de uma coisa: aqueles a quem o Senhor criou para a sua glória, a estes Ele os chamará. Ele vai trazer das extremidades da terra. O propósito de Deus permanece e Ele cumprirá cabalmente. Não haverá nenhum filho de Deus, pelo qual Cristo Jesus tenha morrido na cruz por ele. Não há um sequer que vai ficar perdido. Ele trará todos os seus filhos. É promessa dele. Jesus disse em João 10, 28 a 30, quando ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É maravilhoso ver que o mesmo salmo que nós lemos, que fala da imutabilidade, da eternidade, da imutabilidade de Deus, esse mesmo texto ele é repetido em Hebreus, aplicando-se à vida de Cristo Jesus. Olha o que diz Hebreus 1, do verso 8 ao verso 12, agora em relação a Jesus Cristo, que também é Deus eterno e imutável. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, em relação a Cristo, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Nós estamos seguros, porque nós temos um Deus que nos garante que salvará o seu povo. E essa promessa de salvação, ela nos dá segurança ao olhar no passado.
Quando ele prometeu o que faria, desde Gênesis 3,15, que mandaria um Salvador, um descendente da mulher, e em todas as escrituras do Antigo Testamento, a gente vem vendo isso é confirmado até a vinda de Cristo Jesus. E nós somos testemunhas de que ele tem cumprido cabalmente com as promessas que tem feito. Isso também produzirá em nós segurança, certeza, que esta salvação desse seu povo irá de ser concluída até a volta do seu Filho Jesus, que voltará, assim como ele disse que virá, porque ele é um Deus que não muda. Pode levantar coronavírus, pode levantar outras epidemias, pode surgir outros problemas, pode vir o que vier. Nós estamos seguros porque temos um Deus que não muda. Muda-se o mundo inteiro, muda as estações, muda-se os homens, muda os governos. O nosso Deus não muda. Podemos descansar, podemos confiar nele plenamente. Irmãos, algumas aplicações diante disso, e entre as aplicações que quero fazer, eu quero lembrá-los que a imutabilidade de Deus nos dá segurança sobre quem Ele é, sobre quem Cristo é. Isso nos dá plena segurança. Nenhum outro povo, além do povo de Deus, tem um Deus que nunca muda. Nós temos. Isso nos dá segurança também sobre sua justiça. Certamente Ele virá em breve. Ele virá buscar os teus filhos. Só mais um pouquinho. Espere mais um segundo. Tudo passa. Ele virá buscar o seu povo. Ele não muda. E Ele diz que virá. Por último, nos dá segurança sobre a sua salvação somente por meio de Cristo. Estou seguro, não por causa de minha justiça, mas por causa da justiça e do caráter imutável de Cristo. Mesmo os que seguem a Cristo, por mais piedosos que são, sempre mudam. Os homens mudam. Pessoas de fé mudam. Mas podemos nos assegurar na justiça de Cristo, no caráter de Cristo, que nunca muda. Isso nos dá segurança. Deus é imutável. E você? A imutabilidade de Deus é um convite para uma mudança em nós. Não para 2020, mas para eternamente. Irmãos, eu quero encerrar lembrando os irmãos. Deus continua misericordioso. Mesmo as dificuldades, as tribulações, as mudanças inesperadas, tudo é bondade, é misericórdia de Deus para nós. Faz parte desse Deus constante, que não muda, mas que está trabalhando com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu cuidado, eternamente. Isso, eu digo, você pode descansar. Nós estamos seguros por causa da imutabilidade deste Deus. Foi Ele que prometeu que não nos deixaria. Foi Ele que prometeu que não nos deixariam órfãos. Foi Ele que diz que se passássemos pelas águas, elas não iriam nos submergir. Foi Ele quem disse que se passássemos pelo fogo, nós não seríamos queimados. Foi Ele quem disse que Ele nos guardaria. E como disse Jesus, que amando os discípulos, amou até o fim, não temos dúvida que nos amará e amará até o fim. Segundo, por último, Deus continua salvando. O perdão de Deus, que redime o homem por meio do sacrifício de Cristo, é para sempre. Se estivermos nele, não há nada que possa nos arrebatar das suas mãos graciosas.
Você pode confiar sua vida, sua família a Ele. Você pode entregar tudo a Ele. Coloque hoje diante dEle sua vida, sua família e todas as suas lutas, porque você tem um Deus que disse ontem que te amaria, que continua te amando e que sempre irá te amar. Um Deus que te protegeu ontem, que vai te sustentar hoje e que eternamente em seu ser não muda. Pode confiar. Você pode descansar nele. Nele você pode estar seguro por causa da sua imutabilidade. Mesmo que tudo mude, mesmo que você mude, mesmo que você seja infiel a Ele, Ele permanecerá fiel, porque Ele não muda. Ele é aquele que o tempo todo na história do povo de Deus sempre permaneceu fiel às suas promessas, mesmo o povo mudando. Por isso, hoje, você pode confiar a sua vida, entregar a sua vida a Ele, tendo certeza de que nele você estará seguro. E você pode fazer isso com toda certeza. Por isso, estamos seguros, porque Deus não muda. E a sua imutabilidade é a certeza que temos disso. Confiemos a Ele, nos acheguemos hoje a Ele, entregando nossas vidas a Ele. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos dê graça para crermos nisso e vivermos por essas promessas. Quero orar por você e orar pela minha vida, para que mesmo essas mudanças ao nosso redor não interfira na nossa confiança, na nossa convicção desse Deus imutável. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa verdade bíblica que nós acabamos de ler, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela segurança que podemos ter em um Deus que nunca mudou e que jamais mudará. Obrigado, porque ao Senhor podemos, sim, confiar as nossas vidas, tendo a certeza que não há nada que eu possa fazer para que o Senhor me ame mais, e não há nada que eu venha fazer que o Senhor não me ame menos, porque sei que o Senhor sempre me amará da mesma forma que sempre me amou. Sei que o Senhor sempre me guardará da mesma forma que sempre me guardou. Sei que o Senhor sempre me preservará, como sempre fez para comigo. Me ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos seguros nessa imutabilidade de um Deus que é sempre o mesmo e eternamente será. Nos sustente com a tua bondade e graça, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos dê um caminhar com Ele, seguro, sabendo em quem temos crido. Que Deus te abençoe.